Vamos lá então, pessoal, continuar com o nosso estudo aqui sobre o Apocalipse explicado e dessa vez sobre o versículo 7 e versículo 8. E você está vendo aqui uma ilustração, né? Que nós já vamos entender isso aqui. Então vamos lá, vamos continuar com o nosso estudo. Paramos então no versículo 7, Apocalipse 1. Então diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Até quantos o traspassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aqui no verso 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nos originais, que é como foi escrito o Novo Testamento e esses dois versículos, no verso 7 diz assim: Idu echete metatonephelon, que opsete aton pas oftalmos, que itines aton exekentesen. Que copsonte epaton passi e fili tisgis. Ne amém. E aí o verso 8. Vou ler depois quando a gente for abordar o verso 8. Então esse vídeo aqui vai ser sobre o verso 7 e verso 8. Vamos para o verso 7 primeiro, né? A gente encontra aqui uma passagem muito bem conhecida, mas muito pouco entendida. Eis que o Messias vem com as nuvens. Ou seja, ele vem do céu, ele vem do alto. E todo olho verá. Tem muitos segredinhos aqui exegéticos para se compreender, né? Todo olho verá até quantos o traspassaram. Mas como assim? Se as pessoas que mataram o Messias naquela época já morreram, como que essas pessoas vão ver o Messias voltar? Então aqui cabem muitas linhas de interpretação. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém. Se lamentarão sobre ele. Aqui, pessoal, o livro do Apocalipse é um livro extremamente difícil de ser entendido. E ele tem ciclos de fatos, de profecias. Então, nós recém estamos no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Mas aqui no versículo 7... né? Ele tem 22 capítulos, mas aqui já no capítulo 1 e no versículo 7 está falando de uma coisa que vai acontecer somente no final dos tempos. Somente no final da grande tribulação, que é a volta do Messias. Então veja, existem ciclos. Ou seja, o livro do Apocalipse não é cronológico em sua totalidade. Ele vai contar ciclos, depois vai voltar, depois vai contar mais novos ciclos. E aqui nós temos uma passagem que fala já da volta do Messias. Sim, o Messias vai voltar. Aquele que você conhece com o nome de Jesus Cristo vai voltar. O Filho do Pai vai voltar. O Messias, Yahushua HaMashiach, vai voltar. E ele não vai voltar como ele veio pela primeira vez, para morrer como um cordeiro, não. A Bíblia fala que ele vai voltar em glória, em sua majestade e poder, para matar ímpios, para salvar a igreja, glorificar a igreja, para trazer justiça, para vir com julgamento. Então, ele vai vir praticamente quase como se fosse um juiz de fato, e sim, vai passar a reger todas as nações com vara de ferro, com cetro de ferro. Então, é esse Messias glorificado que vai voltar. Ele veio primeiro para cumprir uma missão aqui nessa terra. Morrer pela igreja, pagar pelos pecados, fazer a propiciação pelos pecados dos eleitos. A volta dele, a Bíblia está recheada de textos que falam da volta dele. Na volta dele, ele vem para reinar de fato. Totalmente diferente, como rei. Efetivamente, claramente, vai exercer de fato na terra todo o seu poder. Como rei governante, de fato libertador totalmente. E você vai acompanhar e vai ver durante toda essa série. Então o versículo 7 diz que eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. Vamos lá, vamos focar primeiro na primeira parte. Ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Todo o olho o verá. Agora vemos uma pergunta interessante aqui.
Se todo olho verá o Messias voltar no final da tribulação, depois do anticristo, depois da grande perseguição, depois das pragas, depois das taças, depois de todas as catástrofes que vão acontecer na Terra. Como é que todo olho verá se a Terra tiver esse formato aqui? Se a Terra, que disseram que é para você um globo, ela é assim, como é que todo olho verá o Messias voltando sobre as nuvens do céu, segundo esse formato? Por quê? Porque ele vai vir de cima. Como é que pessoas lá do Japão, Argentina, Chile, lá embaixo, vão poder ver? Não vão poder ver. Eu tracei aqui uma linha pontilhada, formando um ângulo de visão. Um ângulo de visão é um ângulo que as pessoas podem ver até certo ponto. Dependendo do ângulo, já não consegue mais ver. Então, se o Messias, porque assim a Bíblia fala que ele vai vir, vai voltar, vai colocar seus pés no Monte das Oliveiras, é lá em Israel. Se ele vir lá em Israel, cara, como é que pessoas do Brasil vão ver ele voltar? Não vão. Se a Terra é um globo, não tem como. Isso é impossível. Deixa eu ser claro aqui para todo mundo. Não é uma questão de crença, meu irmão. Não é uma questão de religião. É uma questão de lógica, física e matemática. Assim como 2 mais 2 são 4. O fato do capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, dizer que todo olho o verá, é porque todo olho na face da terra o verá. E esse versículo diz isso porque tem uma causa isso aí. Tem uma lógica, física e matemática aqui. E simplória, inclusive. O problema é que lavaram a mente das pessoas. Lavaram o cérebro das pessoas. E fizeram as pessoas acreditar que o formato real da Terra é isso aqui. Tem um grande problema aqui, cara. Coloquei 3 pontos de interrogação aqui. Porque nesses pontos aqui é impossível de se ver a volta do Messias. Num formato Terra-Globo. Não é uma questão, meu amigo, de você interpretativa. Não é uma questão de você entender o Apocalipse de forma simbólica. Sim, o Apocalipse tem muita simbologia, mas não nesse versículo. Não nesse versículo. Tá? Sinto muito em informar. Por quê? Porque é definitivamente impossível o Messias voltar de cima, e ele vai vir de cima com as nuvens, no final da tribulação. Se a Terra for um globo, é impossível das pessoas em localidades onde o ângulo de visão não estiver alcançando poder vê-lo voltar. Só por causa disso. Se ele vir, e ele vai vir, em cima do Monte das Oliveiras, é o que diz. Lá em Israel, lá no finalzão da tribulação. É lá que ele vai estar localizado no céu, descendo, tá? Como é que você aqui no Brasil, meu irmão, no outro lado do mundo, vai vê-lo voltar? Não vai ver. Não tem como ver. É impossível. Devido ao ângulo. O ângulo da própria Terra, a circunferência da própria Terra, segundo o modelo Globe-Globe, 44 mil quilômetros de circunferência, vai impossibilitar as pessoas de verem o Messias voltar. No modelo Terra-Globo. Será que desenhando assim as pessoas conseguem entender? A maioria não entende, é impressionante, cara. Por quê? Porque lobotomizaram o teu cérebro, amiguinho. Agora veja. Num ângulo desse aqui, ó. Num formato que você está vendo aqui, o Messias vem de cima, que é como ele vai vir. E será que todo olho verá? Será que esse ângulo que eu
pontilhei aqui, ó, possibilita de todo o ser humano na Terra, onde quer que esteja, poder ver o Messias? Possibilita. Por quê? Por causa do formato real. E por causa do ângulo que possibilita isso. Porque o texto diz o quê? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Por que todo olho verá? Porque no momento em que o Messias descer, ele vai estar tão alto que qualquer pessoa, o brilho dele vai ser tão forte. A Bíblia fala que o rosto dele é como o sol, é muito mais que isso. Então vai ser gigantesco, é um poder que você nunca viu na sua vida. E você não vai ver nada igual. O poder do Messias e do Pai. A Bíblia fala, nós vamos chegar lá em Apocalipse 6 com o tempo, que... Por que eu deixei sem domo aqui? Deixei sem domo porque na volta dele o domo já vai estar colapsado. Não vai ter domo na volta dele. Tá? O domo vai colapsar. E conforme diz Apocalipse 6, tá? E então vai possibilitar a volta do Messias. Ele vem de cima e a angulação possibilita então que todo ser na face da Terra possa vê-lo. É o único jeito, a única forma de se compreender esse versículo aqui é no modelo real de formato da Terra. E não no modelo Globe que vomitaram para você e lobotomizaram o seu cérebro para você acreditar em mentira. Todo olho verá. Como que todo olho verá? Aqui. Impossível. Simplesmente assim. Impossível. Acabou. Agora todo olho verá aqui? Dá? Dá. Aqui todo olho verá. Então, mais uma prova cabal do real formato. Que inclusive hoje muitos pseudo-teólogos da Shopee, mentirosos, fazem questão de negar. Negar a realidade dos fatos. Negar as escrituras e ensinar errado, desinformar a igreja. São literais filhos do diabo. Então se você não entende isso... Lamento por você, você deve estar muito satisfeito na sua ignorância e por isso que eu não perco tempo com tolos. Porque não são capazes de entender. Então, aqui, logicamente, é só uma ilustração, não significa que as imagens estão fidedignas e muito menos que isso aqui é o tamanho real, isso aqui é só uma ilustração, tá? Que eu fiz para você poder entender a angulação na volta do Messias. Quando ele voltar, tá? Pessoas, se alguém estiver na Antártida, meu irmão, se alguém estiver lá no final do Chile, lá embaixo, Austrália, lá no finalzão, vai poder ver ele. Por quê? Por causa que a angulação vai permitir isso. Isso aqui é física, cara. Normal. Simples assim. Então, resumindo, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Entendeu agora por que todo olho verá? Agora, no modelo Globe, isso aqui é totalmente impossível. Então, se você ainda acredita nesse modelo e rejeita o real formato, desculpa, bíblico você não é. E muito menos lógico. Você acredita numa falsa religião chamada pseudociência atual. Você acredita em livros de geografia modificados para emburrificar você, mas você não acredita na verdade. Tá? Até quantos o traspassaram? Aqui já entendemos a parte B do versículo, né? Parte, enfim, intermediária do versículo. Na verdade não, na verdade a parte A, mas segmento. Quem traspassou o Messias? Biblicamente, quando a gente lê na Bíblia, a gente vê ali que muitos fariseus, os quais o Messias chamou de filhos do diabo, eles mandaram, né, crucificá-lo. Nem Pôncio Pilatos queria crucificar ele. Ele ainda disse, não vejo nenhum crime nesse homem. Só aqui eu vou... Pôncio Pilatos, meu irmão, para você ter uma ideia, ele nem queria crucificar o Messias. Ele estava lá, mas os fariseus, como bons hipócritas, como bons filhos do diabo, fariseu, não é o romano não.
Não é nenhum não, cara. É o fariseu. Aquele que se diz todo certinho, mas é um hipócrita. Vive pior que o demônio. Isso é o fariseu. Detalhe, o fariseu diz que sabe a Bíblia, o fariseu diz que tá com a verdade, o fariseu... Mas, cara, chega em algumas questões, o fariseu se entrega, né, pela sua hipocrisia. E o fariseu, ele, lá naquela época, queria crucificar o Messias. Chegaram lá até Pôncio Pilatos para crucificar. Ele blasfemou, ele se diz filho de Deus e tudo mais. O Pilatos, eu não vejo crime nesse homem, não. Pilatos chegou lá, cara. Pilatos, um ímpio, um romano, não queria saber nada dessas coisas, não. Olha, apresento aqui Barrabás, como todo ano tem essas questões de libertar aí alguém. E Jesus, quem que vocês querem soltar? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Cara, sério. Então, quem falou isso? Os fariseus. Os fariseus. E aí, esses fariseus já morreram na época do Messias. Então, como que eles vão ver o Messias voltar se já morreram? É aqui que entra duas linhas de interpretação desse versículo. A primeira é que o mesmo segmento, a mesma linhagem dos hipócritas ali, que vão estar vivos, sim, até o final da tribulação, vão ver o Messias voltar. Tá? A segunda interpretação é que, aí já entra num conceito amilenista, né? Temos que encaixar aqui nesse versículo 7 um conceito amilenista para se entender de forma interpretativa de que na volta do Messias, esses mesmos que também crucificaram, que mandaram crucificar o Messias, vão ressuscitar para a morte. Vão ressuscitar para o julgamento final para serem condenados. Aí teria que entrar um conceito amilenista, porque num conceito pré-milenista histórico já não entra essa interpretação. Então, a Bíblia, meu irmão, ela não dá todas as respostas. Chega nesses pontos aqui, você tem duas linhas de interpretação, e são duas um pouco diferentes. Tá? Que vai fazer lá na frente uma diferença enorme, porque vai fazer diferença entre os 1000 anos literais e os 1000 anos do amilenismo simbólicos. Então, é bem complicado, mas só existem essas duas linhas de interpretação aqui. Ou seja, até quantos o traspassaram? Quem o traspassou? Também tem os romanos, porque quem traspassou também foi quem enfiou a lança, e quem enfiou a lança foi um romano. Só que quem o crucificou? Sim, foi as mãos romanas com os pregos gigantescos na cruz, mas a mando de quem? A mando dos fariseus. Então, assim, tem uma questão que... o versículo continua dizendo assim, ó, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Já está falando que é todas as tribos da terra. Logo, todos os povos da terra, no final dos tempos, que é onde nós estamos vivendo hoje, é o fim dos tempos, todos os povos vão ver o Messias voltar, os que estiverem vivos, tá? Pessoas que estiverem vivas no mundo inteiro, é isso que significa, vão ver o Messias voltar. Então, assim, claro que isso aqui vai ser bem no final da tribulação, tá? Muita gente ainda vai morrer para chegar esse tempo, tá? E eu digo morrer de forma assassinada, tá? Não é morrer de velhinho não só, é assassinado mesmo. Estamos adentrando para esse período. Então, também quem o traspassou? Nossos pecados. Indiretamente, praticamente, a igreja foi a causa da crucificação do Messias. Se você for analisar num aspecto salvífico, não foi só fariseu, não foi só romano, fomos nós. Foi a igreja, meu irmão. Porque o Messias morreu por quem? Pela igreja. Veja, é um plano muito complexo e profundo ao mesmo tempo. Então, significa que também a igreja vai ver, lógico, né,
porque ele vai voltar justamente para a sua igreja. Agora, creio eu que esse traspassaram aqui é justamente quem o mandou crucificar, tá? E quem crucificou também. Eu creio nisso. Então, assim, tem essas duas interpretações, tá bom? Tá bom? Mais pra frente nós vamos abordar mais essa questão sobre o amilenismo, pré-milenismo histórico e tudo mais, né? Apocalipse capítulo 20, 21, tá? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Esse se lamentarão sobre ele é no sentido de que, quando ele voltar, meu irmão, ele vai voltar em glória. Em glória. Glorificado, tá? As pessoas de fato vão ver que ele é um ser diferente, tá? Ímpios ainda estarão aqui na terra, vão se lamentar. Também tem dois sentidos aqui dessa lamentação. Tanto pela igreja, salvos, quanto ímpios, se lamentarão sobre ele. Muitos vão ter, né, o pior dia de suas vidas. Os ímpios terão o pior dia de suas vidas na volta do Messias. Porque eles vão ver com os próprios olhos que ele é real. Né? Aquele que eles rejeitaram a vida inteira. Aqueles que eles pisaram a vida inteira. Não quiseram obedecer a vida inteira. Simplesmente trataram como se o Messias fosse alguém qualquer, um ser que está no céu bonzinho e morreu por todo mundo e é obrigado a salvar todo mundo e tudo mais, e ele é tolerante ao pecado e entendeu? Só amor e mal compreendido ainda. Essas pessoas se lamentarão terrivelmente. Vai ser um horror isso aqui. A todos os ímpios, a todo mundo que hoje está vendo esse vídeo aqui, entenda. Quando o Messias voltar, meu irmão, ele vem para salvar a sua igreja, mas trazer juízo aos ímpios que não o receberam, que não o obedeceram, que não o amaram, que não tiveram ele como seu Senhor e Salvador. Eu pergunto, você ama o Messias? Você tem ele como seu Senhor? E a questão de Senhor está ligada ao grego doulos, que é escravo. A Bíblia fala do escravo, doulos, e o Senhor. E a Bíblia fala que esse Senhor é porque o servo ou o escravo o obedece em tudo. Você obedece o Messias? Porque a Bíblia só fala que você tem ele como Senhor e o ama se você pratica os mandamentos. Está lá em João. Você pratica os mandamentos? Será que você não vai estar aqui nesse dia se lamentando? Porque quando lamentar aqui na volta dele, meu, não tem segunda chance, não. Deixa eu dizer uma coisa. O dia da volta dele, amigo, o dia dessa volta aqui, só uma ilustração, tá? É sem misericórdia para os ímpios. O tempo, amigo, de misericórdia é agora. A volta dele é juízo. É graça, misericórdia, bondade, benignidade para a igreja. Para ímpio não. Agora você pensa assim, tá, mas pera um pouquinho. Eu sou a igreja. Eu vou na igreja. Eu sou salvo. Eu sou bonzinho. Eu não matei ninguém. Eu não fumo e não roubo. Sou salvo. Né? O próprio Messias falou nos evangelhos, Mateus, sinóticos. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim também não é digno de mim. Como é que você sabe se você ama mais o seu pai e sua mãe do que o próprio Messias? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem, por amor de mim, perder a sua vida, achará. Você vive para quem, meu irmão? Você vive de fato para o Messias, para o Evangelho, para o Criador? Ou você ama mais os seus familiares do que ele?
Você está entendendo o nível de amor que ele requer? Não é o que você acha não, cara. É o que está na Bíblia. Então hoje eu vejo cada atrocidade nesse mundo por parte justamente daqueles que se dizem cristãos, filhos do Pai, cometendo crimes, calúnias, perseguições à própria igreja e se dizem salvos. Como é que pode um negócio desse? Uma cambada de hipócritas, criminosos, blasfemos, mentirosos, que mentem todos os dias, fazem falsas acusações todos os dias, vivem igual o mundo todos os dias, vivem agradando a carne ao invés de negá-la todos os dias, vivem satisfazendo as vontades da carne e dos pensamentos todos os dias, ao invés de negá-los, suprimi-los para viver em santificação, e se dizem salvos. Se dizem crentes. Vivem igualzinho o mundo, parecendo como o mundo, falando como o mundo fala, e se dizem cristãos. Sério? Vocês são condenados. Vocês nunca se arrependeram. Vocês nunca saíram das trevas para a luz. Ainda estão nas trevas. Vivem de ódio, disseminando ódio. E acha que é salvo? Nunca foi salvo. Nunca se converteu. A árvore é conhecida pelos frutos. E não por dom ou palavra da boca para fora. Se o fruto é mau, árvore má, condenação. Então como é que pode, cara? Então quando o Messias voltar, meu irmão, ele só vai levar um povo santificado. E o que eu estou vendo hoje? Um poveco carnalizado. Não vai levar. Então, muito do que se diz igreja hoje, se diz salvo, se diz crente, acha que vai ser salvo. Você diz que crê? Espera um pouquinho, cara. Você diz que serve o Messias? A paz. Graça e paz. Irmãos. Todo mundo chamando irmão e tudo mais. O que é isso, cara? Vocês nunca foram regenerados para chamar alguém de irmão? Um regenerado de irmão? Pera um pouquinho. Deixa eu... Esqueci, cara. É que vocês chamam de irmão aqueles que dizem que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. Vocês chamam de irmão aqueles que estão comunados com trevas. Aí tá tudo certo. Aí são irmão mesmo. Vocês são irmão mesmo, cara. Vocês são irmão. Mas não da parte do Criador e nem do Messias. Vocês são irmãos por parte do pai de vocês, que é o diabo. Por quê? Porque vocês caluniam todos os dias e acusam a igreja todos os dias de coisas que a igreja não faz. Acusadores. Papel do diabo. Do grego diabolos. Acusador. Caluniador. Então se as pessoas estão só caluniando, difamando e atacando, são o quê? São filhos do Criador? Não. São filhos do diabo. É simples. E essas pessoas acham que são salvas. Essas pessoas acham que vão ser salvas. Não, cara. Vocês são bodes. Se você tem um mau comportamento, você é um bode. Se você vive em arrependimento, aí você tem talvez uma evidência que você foi salvo. Essa é a grande diferença. Então, o que está faltando para as pessoas é entender essas coisas básicas. Isso aqui é básico do Evangelho. Que a árvore é conhecida pelos frutos. Frutos bons são a evidência de um salvo. Que fruto vocês estão dando? Você está vivendo a sua vida do jeito que você acha que é. Você acha que vai subir? Não tem achismo para subir, meu irmão. Tem evidência. E qual evidência você está dando? Tem gente aí
que dá golpe em vaquinhas fraudulentas, cometendo estelionato e acham que são salvos. E pior, acusam os outros daquilo que eles mesmos fazem. É isso aí. Existem hoje associações criminosas que vivem cometendo crime e acham que são salvos. Não são, nunca foram. A árvore é conhecida pelos frutos. E não entendem isso. Então, nós estamos hoje vivendo, pessoal, num nível de cegueira tão grande que chega a dar asco, cara. Chega a dar nojo. É muita cegueira espiritual, é muita hipocrisia. Cumprimento profético do fim dos tempos, os quais já tem uma playlist aqui no canal, inclusive, sobre isso, que se chama Os Sinais do Fim dos Tempos e da Volta do Messias. Já abordei tudo isso aí, comportamento das pessoas hoje evidencia que estamos no fim dos tempos. Logo, o Messias está voltando. Se prepare. Tá? Então se lamentarão. Quando chegar esse momento aqui, é tarde demais. Fechou o tempo. Messias voltou. E agora? Hora de separar os bodes das ovelhas. Se lamentarão sobre ele. Todos os povos da terra, na volta do Messias, vão prantear, vão chorar, vão se lamentar. E aqui tem uma certeza, ainda fala, certamente. Amém. É certeza, não é achismo, é certeza que ele volta, é certeza que todo olho verá, é certeza que todas as tribos, todos os povos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Referências bíblicas. Daniel capítulo 7, verso 3. Aqui vai agora para aqueles que acham que Apocalipse é agenda como é que é? Do demônio. Agenda da elite, né? Ou vem de apócrifos gnósticos, sei lá o quê. Sério? Apocalipse bebe de fontes gnósticas. Tá aqui a fonte gnóstica, então. Daniel capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Vinha com as nuvens, mesma referência de Apocalipse 1,7. Cadê que é gnósticos aqui? Base do Apocalipse, referência, Daniel 7. Outra, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Apocalipse é gnóstico? Apocalipse bebe de fontes gnósticas? Apocalipse é agenda da elite? Apocalipse é livro amaldiçoado conforme Gálatas 1, só porque veio depois? Sério, cara? Pera um pouquinho. Como é que tem a mesma referência de Mateus 24, que foi Mateus 24, o próprio Messias que falou? Então você está dizendo que o Messias é gnóstico? Filhos do diabo. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mesma referência de Apocalipse 1,7. Atos 1,11. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, né? Subiu ao céu, virá do modo como viste subir. Como ele subiu, ele vai voltar. Não, pera um pouquinho. Apocalipse é de fontes gnósticas. Então tudo aqui é gnóstico, cara. Atos é gnóstico, Mateus é gnóstico, Daniel é gnóstico, né? Para os pseudo-teólogos da Shopee de Araque de hoje. Não dá, cara. Tem que ser um imbecil para botar um negócio dele. Um TS 1.2. O que é um TS? Rômulo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Está falando aqui de uma passagem, inclusive, da condenação. Ira vindoura não é tribulação, é condenação, tá? Só para explicar para você, porque eu acho interessante esses bandos de pseudo-crenteiro de hoje. Olha, livra da ira vindoura. Então ele vai nos arrebatar antes da tribulação. Não existe arrebatamento antes da tribulação. Inclusive essa passagem aqui trata do final da tribulação e não antes. Você não vai encontrar nenhuma passagem que vai ensinar um arrebatamento pré-tribulacional. Esqueça isso da sua cabeça. Por quê? Porque aqui a palavra ira é org e não thymos no grego.
E org é condenação, e não ira terrena. Ira terrena é thimos. Segundo a Tessalonicenses vai dizer assim, 1:10 também, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós nosso termo trabalho. Judas 1:14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, vai vir com os seus anjos. Referência aqui a Apocalipse 1:7. Peraí, é agnóstico, né? Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, sobre os seus habitantes de Jerusalém, derramarão um espírito de graça sobre súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Olha a grande referência aqui de Apocalipse 1:7 para Zacarias 12. Taná. Antiga Aliança, Antigo Testamento. Referência, mesma coisa. Como é que Apocalipse bebe de fontes gnósticas? Como é que Apocalipse é livro amaldiçoado? Como é que Apocalipse é agenda da elite, cara? Se tem toda a base aqui para a volta do Messias, que é o evento mais glorioso que vai acontecer. Tem que ser muito imbecil, cara, para negar o livro do Apocalipse, ou negar certas passagens, ou dizer que Apocalipse não deve ser dado crédito, ou até mesmo que Apocalipse é só para a igreja lá da Ásia há 2000 anos atrás. Então significa que o Messias já veio há 2000 anos atrás? Porque esse versículo aqui está falando do futuro ainda, cara. Eu sou teólogo, e Apocalipse era para a igreja da Ásia. Sério? Isso aqui, cara. O Messias não vai voltar não, então? Imbecil. O Messias não vai voltar? Ou já voltou? Ou é preterismo, ou é negacionismo, cara. Das escrituras. Das profecias escriturísticas. Então tem que ser um anencéfalo mental, cara. Sério, para não compreender isso aqui. E João 19:37. E outra vez diz a escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Olha quantas bases bíblicas, referência num único versículo do Apocalipse. E aí vem os falsos mestres, falsos profetas de hoje dizer que não, Apocalipse já aconteceu, não é por nossos tempos, não é uma revelação. Sério, cara. Putz, grilo. Não dá para perder tempo com o idiota. Então, esse vídeo é só para edificar você. Vamos lá avançar aqui. Vamos já emendar com o versículo 8, que é para a gente ganhar tempo, porque é muita coisa para eu explicar, pessoal. Verso 8. A gente já leu no português antes. Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Né? Eu não fiz a leitura, acho que no grego antes, mas vamos fazer agora. Então diz assim: Ego imito alpha keto ômega, leg kyrios ho theos, hoon ke hoen, ke ho erhomenos, ho pantocrator. Interessante, né? Pantocrator aqui é o Todo-Poderoso. E a questão, muita gente também usa esse alfa e ômega, né? É uma passagem bem conhecida. O alfa e o ômega. Ou seja, a alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, última letra do alfabeto grego. Aqui está fazendo uma referência já ao Pai. Tá? Ó, diz o Senhor Deus. Aqui já é o Pai que está falando. Tá? Não é o Messias, não. Aquele que é, que era e que há de vir. Por que não é aquele que é, que era e que será? Porque ele não será. Ele é sempre e ele há de vir porque ele há de voltar. Está dando uma esperança da volta. Até você sabia, meu irmão, que até o Pai vai voltar. Até o Pai vai descer do céu. Sim, com a Nova Jerusalém. E vai habitar na Nova Jerusalém. Junto com o Messias e junto com a igreja. Tá? Então, só quero dar uma leve diferença, uma leve explicação para você aqui. Ó. Aqui diz, eu sou Alfa e Ômega. Aqui está falando do Pai, do Criador. Tem uma referência aqui em Apocalipse, 1:17, eu acho. Isso. Em Apocalipse 1:17 já vai falar do Messias, não do Pai. Que diz aqui, ó, não temas, eu sou o primeiro e o último. É o Messias aqui que está falando. Veja, já não é mais Alfa e Ômega, é primeiro e último. Mas, sim, tem uma grande semelhança. E como é que é primeiro e último em grego? Tá aqui, ó, nós vamos ler depois. Protos, keho, eschatos. Primeiro, protos, e último, eschatos.
Você vê que como tem uma leve diferenciação nos originais vai trazer alfa e ômega aqui para o Criador. E para o Messias aqui é protos. Não é alfa, é protos. Não é ômega, é eschatos. Ou seja, tem uma leve diferença, já porque eles fazem sim uma diferença aqui na escritura, eles têm uma diferença. Tá? O pai e o filho. Por mais que eles sejam conhecidos como o primeiro e o último, etc. e tal, como alfa e ômega, a própria Bíblia já nos traz essa leve diferença já para nos diferenciar. Veja, diz o Senhor Deus, o alfa e o ômega. Né? Alfa, por que alfa? Ele é o autor de tudo, ele é o criador de tudo, então ele é o alfa. Sem ele, nada viria à existência. Ômega, essa questão do ômega, deixa eu já falar para você aqui, vou botar no grego aqui, veja como é que foi escrito. Foi escrito só a letra ômega. Foi escrito só a letra, essa aqui é a letra ômega, tá, maiúscula. E essa letra, quando você vai procurar no dicionário Strong, você vê que ela tem o significado dela é finalidade, não é fim, é finalidade, no sentido de propósito final de todas as coisas. Então, meu irmão, se eu for falar aqui só sobre propósito de todas as coisas, demandaria um vídeo de 10 horas de duração só para explicar isso. É muita coisa, ou seja, aqui basicamente o que esse versículo está ensinando é que o Criador, sem ele, nada existiria, nada existe, nada acontece. Por isso ele é o alfa. Keto-ômega, ou seja, Io, ômega. Esse ômega aqui é finalidade, ele é a finalidade de todas as coisas, é no sentido de fazer todas as coisas com uma finalidade, ter propósito em todas as coisas, em tudo que você imaginar, meu irmão. Então é muito abrangente essa palavra, essa letra e essa palavra. Então, você entendeu agora? É mais profundo um pouco do que você imagina, tá? Não é só o último não que significa que não, é finalidade, o sentido original dessa palavra, dessa letra. Aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Meu irmão, nele reside todo o poder, ele é a fonte de todo o poder. E só com o pensamento ele faz o que quiser. Então, as pessoas hoje rejeitam os atributos do Pai, nem conhecem. E isso é triste, cara. É muito fácil, né? As pessoas falam, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Você sabe o que realmente significa isso, meu irmão? Significa que ele pode fazer o que quiser. Significa que ele pode fazer o que quiser. Ele tem todo o poder, meu irmão, o poder todo da criação, da modificação, do juízo, da santificação, da pureza, da perfeição. Está tudo nele. Você não faz ideia do que é isso. Nós não fazemos ideia do que é isso. É algo que você nem sabe, de fato, a dimensão desse tamanho, desse poder. Mas que no futuro, depois da glorificação, saberemos. Tá. Então tem algumas referências aqui, mas a gente não precisa abordar elas agora. O Todo-Poderoso. Meu irmão, como que as pessoas conseguem se dizer crentes hoje e não reconhecer a soberania divina? A soberania divina. Eu tenho que falar sobre isso. Me desculpa, eu vou falar. Meu irmão, se ele é o Todo-Poderoso, e se você diz que ele é o Todo-Poderoso, e se você crê que ele é o Todo-Poderoso, significa que ele tem poder para fazer qualquer coisa, correto? Correto. Agora eu te pergunto, amigo arminiano, por que diabos você diz crer num Deus Todo-Poderoso que pode fazer qualquer coisa, mas você diz que ele não pode salvar a humanidade inteira? Se ele é capaz de fazer todas as coisas, e se você diz que ele quer salvar todos sem exceção, por que ele não salva todos sem exceção se ele é todo poderoso? Game over. Ah, mas ele não pode violar o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o escambau. Eu sou aqui Deus, o Todo-Poderoso, e deixei todas as criaturas da terra com livre-arbítrio. Eu não vou salvá-las, porque eu não posso desrespeitar o santo e intocável livre-arbítrio delas.
Então elas vão para o lago de fogo, vão sofrer eternamente. Por quê? Porque eu sou um Deus bondoso e justo. E não vou violar o livre-arbítrio das pessoas, mesmo eu podendo salvá-las, mesmo eu sendo o todo-poderoso, podendo fazer qualquer coisa, eu não vou fazer. Eu vou deixar você ir para o lago de fogo, fulano? Porque eu sou bonzinho, respeitoso e justo. Então, eu tenho todo o poder do universo. Mas as pessoas estão indo para o lago de fogo e vão, porque eu não posso fazer nada mediante o livre-arbítrio delas. Que todo-poderoso é esse? Que poder é esse? Que Deus é esse que você diz crer? Infeliz! O Deus que você crê não é o Deus da Bíblia. Não é o Criador dos céus e da terra. É uma imaginação que você formou na sua própria cabeça doentia, fraca e ignóbil. Não condiz com o caráter e atributo do mesmo. Se ele é o Todo-Poderoso, ele tem poder de fazer qualquer coisa. Nenhum pássaro cai morto no chão se não for da vontade do vosso Pai que está no céu. Quanto mais vidas humanas. Se alguém morreu, meu irmão, se alguém vai para o lago de fogo, é vontade do Pai. Vocês não conhecem o Criador se você rejeita isso que eu acabei de falar. É simples assim, cara. É sim, sim, não, não. É 8 ou 80, não tem meio termo. Não adianta vir com um papinho aqui de oh, Deus é amor, quer salvar todo mundo. Não, tira do contexto a passagem de Timóteo. Lá está falando de classes, grupos e não todos sem exceção. Quando fala lá que Deus deseja que todos sejam salvos, todos quem? Vai ler o contexto. Versículo 1, 2, 3, 4, vai ler. Governantes, classe governante. E não cada habitante no mundo sem exceção. Ah, quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam. Todos, sem exceção? A palavra todo, do grego, vem do pantas, que significa grupo de pessoa ou classe de pessoa. Raramente significa todo, sem exceção. Vai estudar etimologia de vocábulo, amigo. Antes de bostejar o que tu acha. Se ele quer salvar todo mundo, e ele é o Todo-Poderoso, por que não salva? Então você tem que entender essas coisas básicas primeiro, antes de achar o que você quer achar, cara. Sim, ele é o Todo-Poderoso. Sim, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Então por que ele não salva todo mundo? Meu irmão, porque ele não quer salvar todo mundo. É simples assim. Bem-vindo ao Evangelho, cara. Bem-vindo à realidade. Ah, não, Rômulo, você está pregando satanismo ou ocultismo. Pera um pouquinho então. Deixa eu botar aqui o próprio mestre, aquele que você diz crer. Deixa eu botar ele falar aqui em João 17, na oração sacerdotal. Quando ele fala no verso 9, antes de ser crucificado, ele estava lá com alguns discípulos junto com ele. Ele fala assim, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas apenas por aqueles que me deste, porque são teus. Acabou. Fim de papo. Ele só orou pela igreja, só rogou pelos eleitos. E ainda mais, não intercedeu pelo mundo. Não quer salvar o mundo. Se ele quiser salvar todo mundo, ele teria intercedido por todo mundo. E não fez isso. Ele mesmo falou. Então, se você está me odiando, não gosta de mim, reclama com ele. Reclama com o teu mestre, que tu diz que é teu mestre, mas não é. Tá? Essa é a realidade, amigo. Você pode correr, fugir, espernear, cuspir no chão, babar igual um doido. A verdade bate na tua cara e esfacela tuas ilusões. Simples assim. Esse é o Todo-Poderoso. E eu te pergunto, será que você conhece ele de fato? E eu nem abri aqui em Romanos 9, cara. Se eu abrir aqui em Romanos 9, aí, meu... Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, já abordamos os versículos, muito simples. O próximo vídeo será sobre o versículo 9. E aqui nós vamos então, no próximo vídeo, entender aqui o versículo 9,
10, 11, acho que só até o 11. E depois, acho que o verso 12 em diante, porque a gente vai ter a visão do Messias. Muito interessante, meu irmão. Tá? Então não perca os próximos vídeos aqui no canal. Deixa o like, deixa o joinha, compartilhe. O link para toda a playlist, primeiro comentário fixado no topo. Envie esses vídeos, essas playlists para o máximo de pessoas possível. Ajude a evangelizar. Porque o YouTube não notifica a todo mundo aqui nesse canal. Precisamos da sua ajuda para que esse vídeo, para essas informações, a explicação inteira do Apocalipse atinja o máximo de pessoas possível. Para que entendam de fato o Apocalipse. Até a próxima. Canal aqui, Firmeza da Verdade. Que Deus abençoe.